Classe TV, a gente faz pra você. Assista agora Vida e Saúde. Vida e Saúde. Oferecimento Rede H Farma de Farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. E Rede Lar. Mais de 60 lojas para ficar pertinho da sua família. Bom dia! Bom dia! É, Laura, para a maioria das pessoas, hoje o fim de semana tá com cara de descanso, jeito de preguiça, dia de folga mesmo. É, por isso então a gente pede licença para entrar na sua casa devagarinho nesse feriadão de Páscoa e começar o dia com muita coisa boa. Acorda com Vida e Saúde, que traz para você dicas para saborear chocolate sem culpa. Um dia que toma um chocolate, esse abuso hipercalórico, o próprio organismo não tem capacidade de assimilar tudo isso. E tem ainda um bate-papo especial para os homens. A incontinência urinária, após a cirurgia, a retirada total da próstata, que é aquela cirurgia que a gente faz quando o paciente tem um câncer de próstata localizado, é uma complicação pouco frequente, mas muito temida. E não perca os bichos de estimação. Isso aqui, quem vê, não consegue resistir realmente. E mais, assunto para os pais aflitos, porque não tem coisa pior do que filho pequeno com febre, tosse e a mãe sem saber o que fazer, né, Laura? É um desespero, Isabel. Por isso, então, a gente traz alívio para dentro de casa. Saiba quando o seu filho não pode dispensar atendimento médico. Se existir uma situação de vômitos, mudança de cor, sonolência demasiada, algum galo na cabeça, é importante que eles vão logo no serviço de emergência. E para começar o programa, num astral super light, saudável e saboroso, veja como investir na salada e transformar essa opção num prato único. Vai dizer que não é maravilhoso montar um prato com ingredientes tão coloridos? Ainda mais se você é daqueles que às vezes decide fazer uma refeição só com saladas. E cuidados que a gente tem que ter, então, para a salada ser um prato principal ou um prato único, então. Algumas pessoas pecam por incluir muitos ingredientes nas saladas que serve como um prato único. Então a gente tem que ter muito cuidado não só com a quantidade dos ingredientes, mas principalmente com a qualidade dos ingredientes que vão compor esse prato. Uma refeição, para ela ser completa nutricionalmente, ela tem que ser composta por todos os grupos de alimentos. Então, todos os pratos de salada na sua composição têm proteínas, carboidratos e agora a gente vai incluir boas fontes de gordura. Só assim você vai investir numa refeição correta e saudável, que dá mais sensação de saciedade e é rica em todos os nutrientes que uma pessoa precisa consumir diariamente. A sugestão da nutricionista Denise Riso para aproveitar a leveza desse prato completo é a salada arco-íris. A gente vai organizar as folhas de alface roxa no prato. Fazendo como se fosse uma caminha para o restante dos ingredientes. Por cima agora a gente vai compor com a vagem. O toque vem com o tomate, que é rico em licopeno. A substância que deixa o tomate assim, vermelhinho, pode ajudar os homens a prevenir o câncer de próstata. Vamos adicionar agora à nossa salada uma fonte de proteína, que é o presunto magro. Sempre optando por fontes mais saudáveis. Nada de presunto gordo. Se quiser, substitua por Chester, que é mais magro ainda. E para finalizar, o ovo cozido em pedaços. Mais um pouco de proteína para vitaminar a salada.
Se a pessoa quiser optar por uma fonte ainda mais saudável e quiser excluir a gema do ovo e colocar só a clara, ela vai estar garantindo um pouco menos de colesterol na sua salada também. Essa salada é super light, tem 300 calorias. E a dica para finalizar é optar pelo azeite de oliva. O azeite de oliva ele contém gorduras monoinsaturadas, que caracterizam gorduras que têm menos calorias e que fazem bem para o nosso organismo, diferente dos outros tipos de gordura que a gente encontra no óleo comum. E não abuse do sal nunca. A medida é sempre uma pitada de sal e esse sal tem que desaparecer na umidade da salada assim que a gente está temperando. Isso vai caracterizar que a gente está usando uma quantidade suficiente, não excessiva de sal, o que pode acarretar em problemas de hipertensão, enfim, né? Gostou? Então confere a receita completa no nosso site. E lá você tem mais 2 receitas inéditas que também são uma sugestão da nutricionista Denise Riso. Conheça a salada lindíssima e a salada tropical de frango. Aproveite e bom apetite! E ainda hoje, um bate-papo sugerido por uma telespectadora, mas o assunto interessa aos homens. Nos meados dos anos 80, quando essa técnica surgiu da retirada total da próstata, a complicação da incontinência urinária era mais frequente. O chocolate branco é mais manteiga de cacau, quer dizer, ele é mais calórico pela gordura. Muitas vezes os pais acabam saindo de casa de madrugada sem necessidade realmente, enfrentam emergências lotadas, e isso é muito estressante tanto para os pais quanto para as crianças. Se tu tá no apartamento ou dentro de casa, tu vai no banheiro, ele vai te acompanhar, vai ficar te esperando na porta do banheiro. Então eles são assim, por isso eles se adaptam ao apartamento. Aqui Anônimos Gourmet. Aqui é Larico. Recuperamos os sabores da infância. Falso chocolate de Páscoa. Uma receita maravilhosa. Que mais que eu posso dizer? Voltaremos. Sábado depois do Vida e Saúde. Oferecimento Tramontina. É tempo de Dia das Mães. É tempo de Tramontina. E arroz Tio João. O arroz que acompanha você. Não existe nada melhor do que ficar em casa juntinho da sua família. Nós da Redilar trabalhamos para tornar estes momentos ainda melhores, deixando sua casa mais linda e confortável. Com 61 lojas em todo o estado, a Redilar oferece móveis e estofados de ótima qualidade, condições de pagamento imperdíveis, preços arrasadores e um atendimento super especial. Faça uma visita pra gente e confira. Redilar, a casa da sua família. Para o seu pior momento, nós temos a melhor solução. Remoção e cremação para animais domésticos. Vale dos Sinos e região metropolitana. Zoobras Brascão. Excesso de velocidade. Não entre nessa. Ou só Deus sabe onde você vai parar. Segurança, a gente vê por aqui. CD e DVD Simply Red. The Greatest Hits. Neste domingo, acorde cedinho. Prepare o mate e confira com Nico e Neto as atrações que agitaram o Galpão Crioulo em Xangri-Lá, num programa pra lá de especial. 17 anos de Xangri-Lá. Uma baita festa nesse domingo. Não perca! Logo depois do Campo e Lavoura. Oferecimento Guilherme Esportes. Voluntários 352. Agora também no Calçadão de Canoas. E Kunzler, o melhor acompanhamento sempre. Novo pote com exclusiva tampa dosadora. O Clique Esportes tem uma novidade, uma página exclusiva para cada um dos principais times gaúchos. É um baita espaço para cada time. Vida e Saúde.
O oferecimento: Rede H Farma de Farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. E Rede Lar. Mais de 60 lojas para ficar pertinho da sua família. Você quer participar do nosso programa? É muito fácil. Entre no nosso site e mande a sua dúvida, a sua sugestão. E nós aqui na redação vamos abrindo um por um e aos poucos vamos respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Nós temos uma dúvida que vem de Santa Vitória do Palmar. É uma telespectadora que quer saber sobre a incontinência urinária nos homens, depois da cirurgia de próstata. Vamos agora conversar com um urologista, ele que vai tirar a dúvida dessa telespectadora. Vamos lá? A incontinência urinária, após a cirurgia da retirada total da próstata, que é aquela cirurgia que a gente faz quando o paciente tem um câncer de próstata localizado, é uma complicação pouco frequente, mas muito temida. Nos meados dos anos 80, quando essa técnica surgiu, da retirada total da próstata, a complicação da incontinência urinária era mais frequente. Ao redor de 1 para cada 3 homens vivia esse tipo de complicação. E realmente isso estigmatizou um pouco a cirurgia de próstata, a ponto de que hoje os homens têm muito medo quando a gente fala em cirurgia, e aí surgem várias questões. Tá? E agora? Hoje em dia, Laura, a incontinência urinária ela é vivida pelos homens numa frequência inferior a 5% dos pacientes operados. E mesmo assim, nessa condição, os pacientes em geral vivem uma incontinência que a gente chama transitória, que pode levar alguns meses para resolver, e numa menor percentual ainda, os pacientes ficam com uma incontinência mais definitiva. Estudos mostram que ao redor de 6 meses, 92% dos pacientes que fazem essa cirurgia estão completamente continentes, sem a necessidade de nenhum tratamento ou uso de nenhum tipo de absorvente para segurar a urina. A idade interfere na recuperação? Sim, a idade interfere. Quanto maior a idade do paciente, a recuperação da incontinência é mais lenta e leva mais tempo. Tá? Existem estudos que mostram que pacientes operados na casa dos 50, 60 anos vão recuperar a continência de uma forma mais rápida do que pacientes operados na casa dos 70 anos, por exemplo. Os tratamentos basicamente são 3 tipos. O primeiro tratamento, e que até é um tipo de tratamento que pode ser feito já de forma preventiva antes da cirurgia, né? Apesar de ser de pouca utilização, mas é a fisioterapia. Existem estudos já mostrando que a fisioterapia pré-operatória já pode diminuir um pouco a chance do paciente ter essa incontinência, mas principalmente no pós-operatório que ela entra como tratamento. E aí essa fisioterapia é feita por profissionais especializados, fisioterapeutas que se dedicam a esse tema. E que então acompanham, orientam o paciente no sentido de algumas condições assim comportamentais, exercícios para reforçar a musculatura pélvica que acabam determinando uma melhora na condição da incontinência urinária. Uma segunda forma de tratamento seria medicações. Hoje em dia existem medicações novas que agem mais especificamente no esfíncter externo, que é o esfíncter que resta após uma cirurgia de retirada total da próstata. E a terceira situação de tratamento seria a cirurgia. Isso já num caso mais intenso, acentuado. Nós temos opções de tratamento das mais diversas, né? E que o urologista vai saber tratar de forma adequada. E melhorar a qualidade de vida do paciente, é claro. Muito obrigada pela sua entrevista. Cachorro de porte grande, pelo macio, brincalhão, adora água. O Golden Retriever é aquele cão sempre companheiro, amigo, é um cão esportista
e bastante social. Normalmente ele se dá bem com outras raças também, tolera muito bem crianças. O Golden Retriever é considerado uma das raças mais inteligentes, só perde para o Border Collie, Poodle e Pastor Alemão. É uma raça que tem que cuidar, porque ele é inteligente pro bem e pro mal. Tipo, eles aprendem a abrir o portão, ele abre uma vez, na segunda dá certo, aí ele abre para sempre, entendeu? Então tu tem que educar ele desde pequeno, né? Se os adultos a gente já fica apaixonado, quando vê um filhotinho desses, então... Ah, sim, esses filhotes aqui, quem vê, não consegue resistir realmente, porque eles são os legítimos ursinhos, né? Olha só. Porque eles crescem rápido, né? Esses aqui estão com quantos? Esses estão com 45. E esse aqui? E esse bebê é com 3 meses. Então, um bebê já bem grandinho, né? É, então é uma diferença realmente assim muito grande, né? O pelo pode variar um pouco a cor, mais claro, mais escuro, mas como o nome já diz, ele é dourado. Mesmo assim, muita gente confunde o Golden com o Labrador. Eu vou passear às vezes no domingo num parque grande, as pessoas olham, olha o Labrador peludo, olha o Labrador Retriever, olha o Golden Labrador. Então assim, então na verdade é sempre bom deixar bem claro que são duas raças distintas, não é assim uma raça que veio da outra ou ao contrário. Então são raças distintas. O Golden é o Golden Retriever e o Labrador é o Labrador Retriever. Eles são chamados Retriever, que são um grupo de cães de caça, e o Retriever, que é uma palavra francesa, a gente mantém, é um cão que tu atira e ele busca e te traz na mão. Então por isso que eles são chamados Retriever. O Golden é menos agitado, não late tanto, mas é tão dócil quanto o Labrador. Solta muito pelo esse cachorro? Olha, solta. Sabe, se tu disser assim, não solta pelo, é mentira. Principalmente em épocas de muda, como saída de inverno, né, e entrada de inverno, tu vai ter um problema dentro de casa. Se não gosta de pelo, dentro de casa não dá pra ter. E esse cachorro se adapta bem em apartamento, apesar do tamanho? Se adaptam bem em apartamento, porque eles são cães que gostam de estar junto ao dono, muito junto ao dono. Então é aquele cachorro que às vezes quem não gosta de coisa muito grudada não aguenta muito o Golden, tá? Se tu tá no apartamento ou dentro de casa, tu vai no banheiro, ele vai te acompanhar, vai ficar te esperando na porta do banheiro. Então eles são assim, por isso eles se adaptam ao apartamento. Mas eles precisam gastar toda essa energia. Então quem mora em apartamento deve levá-lo para passear 3 vezes por dia. É uma raça muito cativante mesmo. Só aquele olharzinho deles já te cativa, né? Quero levar para casa. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Páscoa sem culpa. Para fugir dos quilinhos a mais, é melhor comprar chocolate light ou diet. Um dia que come um chocolate, esse abuso hipercalórico, o próprio organismo não tem capacidade de assimilar tudo isso. O bebê está com febre, tosse, congestão nasal? Veja quais os sintomas que não podem esperar por atendimento médico. Um dia tive a chance de estar ao teu alcance, estava em todo lugar. A rede mais amada dos gaúchos traz um brilho no olhar. O meu coração me diz que
que agora eu vou ser feliz, estar sempre contigo, como eu sempre quis. Rede H Farma de Farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. Se tu ainda não assistiu o Guri de Uruguaiana com Jair Cobb no teatro, é ligeira, hein? Pois é agora de 3 de abril a 3 de maio, lá no Teatro Nova, sexta, sábado e domingo. Só se fala noutra coisa, bicho. Que é, Licuru? Não quero água, che. Não tá vendo que eu tô gravando? Não me incomoda. Não te mete. Mas que coisa de louco. O Licurgo é um gaúcho emo que trabalha pra mim, viu? Além dele, tem outros convidados especiais, hein, che? Olha, compra logo o teu ingresso, viu? Não dá pra deixar de perder. Estou chegando em Caxias do Sul para conhecer o trabalho de uma artista plástica que mandou um e-mail para o Patrola falando das suas habilidades. Eu soube que não é só uma não, são 3. Os bastidores do novo CD da Cachorro Grande aqui no estúdio, direto. Uma coisa absolutamente diferente. A intimidade de um árbitro de futebol. E o escolhido, aquele cara ali, ó, Leonardo Gaciba. Vamos chegar ali. O pessoal do Tia Guri vai fazer uma pizza pra gente. Olha só a rapaziada já aqui, ó. Patrola, sábado, 11h30 da manhã. Oferecimento Fevale, conhecimento para inovar o mundo. E Alcides Maia, curso técnico de informática. Faça logo sua matrícula. Últimas vagas. Rasguei os planos, foi engano. Sei que é tarde pra me arrepender. CD 100% Sorriso Maroto. Você está procurando um modelo esportivo. 4 portas. Tem que ser escuro. Bicombustível. Único dono. Acesse o canal de veículos do H e escolha o seu veículo a dedo. Faça sua busca por marca, modelo, preço e revenda, com várias ofertas lado a lado. Tudo muito mais rápido e fácil de navegar. Acesse já. Vida e Saúde. Oferecimento Rede H Farma de Farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. E Rede Lar. Mais de 60 lojas para ficar pertinho da sua família. É nessa época de Páscoa que os apaixonados por chocolate fazem a festa. Quem ama barras, ovos, bombons, muitas vezes tem dúvida na hora de fazer as compras de Páscoa, principalmente na hora de investir em chocolates menos calóricos, para fugir dos quilinhos a mais. Por isso, fica de olho nas dicas de um especialista para você saborear essas delícias sem culpa. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. É uma tentação mesmo. E você sabe por que ninguém resiste a um chocolate fofo, macio, gostoso? É porque possivelmente não exista um alimento igual ao chocolate que dê a sensação de preenchimento na boca. Ou seja, o tamanho da partícula do chocolate consegue entrar em todas as papilas gustativas e manter aquela sensação, né, agradável de sabor. Mas essa gostosura é pura energia. Uma barra de 200 gramas de chocolate tem 1.200 calorias. Chocolates com cobertura ou bombons com muito recheio podem ter mais calorias ainda. E aí, o que fazer para diminuir os efeitos calóricos dessa guloseima? Fique ligado, chocolate light é bem diferente de chocolate diet. Na hora da compra, depende do objetivo do consumidor. Se é um consumidor diabético, ele iria optar pelo chocolate dietético, diet. Por quê? Porque vai ser substituído todo o açúcar do chocolate, seja de natureza vegetal ou fonte animal, por exemplo, pelo leite, pelo edulcorante, pelo adoçante. Mas o maior vilão para quem tá de olho nas calorias do chocolate não é o açúcar, e sim a gordura. De 35% a 40% da composição do chocolate é gordura. Então, quem está atrás de uma redução calórica pelo chocolate, aí tem que optar pelo light. Por que o light? Porque aí ele tem 25% no mínimo de redução calórica e ou de redução de gordura.
causa disso, pé no freio também com o chocolate branco. O chocolate branco é mais manteiga de cacau, quer dizer, ele é mais calórico pela gordura, porque a gordura gera 9 calorias cada grama, o açúcar 4 calorias, então a gordura é mais do que o dobro do açúcar. E nessa época de celebração de Páscoa, tem gente que deve ficar de olho. Pessoas muito alérgicas têm que cuidar o consumo exagerado, porque o chocolate tem cerca de 300 substâncias, algumas delas não muito bem identificadas. Então o chocolate, ele é energético, então ele ativa através da cafeína que ele contém, ele tem alcaloides que dá uma certa dependência para pessoas mais sensíveis, que é a teobromina. Mas nada de neurose. Chocolate é um alimento completo que deve ser saboreado com bom senso. Com moderação, mas as pessoas mesmo que estão com restrição calórica pela sua dieta, etc., um dia que comam chocolate, esse abuso hipercalórico, o próprio organismo não tem capacidade de assimilar tudo isso. Agora, o que sobrou da Páscoa, se a pessoa continua, aí ela dá tempo para o organismo assimilar. Então, aproveite o domingo de Páscoa para festejar com muito sabor. Quem é mãe sabe, basta o bebê acordar com um pouco de febre, com tosse, para acabar com a tranquilidade. Mães de primeira viagem, então, nem se fala. A vontade é sair correndo para o pediatra. Foi pensando nisso que o Vida e Saúde mostra hoje os sintomas que merecem atenção e não podem esperar. Precisam de atendimento médico urgente. Tudo que os pais querem é ver a criança sorrindo, brincando, feliz. Quando ela não quer brincar, não quer comer, não quer fazer nada, só quer colinho. Não, tá legal. Aí a gente começa a se preocupar, e aqui que eu faço, e que ela tem, começa a tirar febre, começa... E é isso, aí vai evoluindo, vai acontecendo, vamos pro hospital, vamos pro pediatra. Com o primeiro filho é assim mesmo, tudo é novidade, qualquer sintoma parece um grande problema. Isabel lembra quando a Clarinha teve 37,5 de febre e a pediatra estava de férias. Ela não pensou 2 vezes, foi pro hospital. Cheguei lá, a médica me olhou assim, tem a mãe, só tem uma, né? Tem mãe de primeira viagem, assessor. Não, porque tem que esperar mais um dia, né? Eu tô recém tá no primeiro dia de febre, isso pode ser os dentes nascendo. E daí tu pensa assim, e era os dentes nascendo. Eu acho que no segundo, terceiro é mais fácil, porque a gente já sabe já tem todas as manhas. Com a Cristiane foi assim. Hoje ela encara tudo com mais tranquilidade. É mãe experiente. Se divide com o marido para atender a Marcela, de 6 meses, o Bernardo, de 2 anos, e a Isabela, de 4 anos. Hoje mesmo, né, os dois vieram da escolinha com febre um pouquinho antes do nosso encontro aqui. A experiência ajuda, mas não adianta. Nada é capaz de acabar com o sofrimento deles quando vem um filho doente. A gente fica querendo até que os sintomas venham pra gente, mas que livrem eles daquela dor. Muitas vezes os pais acabam saindo de casa de madrugada sem necessidade realmente, enfrentam emergências lotadas. Isso é muito estressante tanto para os pais quanto para as crianças. E não seria o ideal seria que os pais soubessem exatamente quais são as emergências de verdade. A febre é sinal que existe uma doença no nosso corpo. Pode ser uma reação contra o vírus ou uma bactéria. Existe uma preocupação dos pais que 39 graus é muito arriscado, é muito grave, né? Mas não necessariamente seja o valor da temperatura, e sim como a criança se encontra naquele momento. O estado geral é muito importante na avaliação da febre. O que é o estado geral? A criança fica menos ativa no pico da febre, mas quando a febre baixa, geralmente a criança sorri, a criança brinca, a criança se alimenta um pouco, que seja. Mas quando isso se mantém, mesmo com a febre baixa, é um sinal de alerta.
Outra situação que merece atendimento urgente é quando a febre não baixa, mesmo com o uso de antitérmicos ou de banhos e compressas. A Clarinha, como toda criança, não fica parada. Foi um descuido da mãe e ela acabou caindo da cama. Eu acho que eu chorei mais que ela. Só peguei o telefone, né? Liguei pro meu marido, ela disse assim, a Clara caiu da cama. Aí ele chegou em seguida, e aí eu sentada com ela, e quando meu marido chegou, ela sentada com ela, eu chorando e ela já olhando pra ele rindo, né? Eu chorando desesperada. Se existir uma situação de vômitos, mudança de cor, sonolência demasiada, algum galo na cabeça, é importante que eles vão logo no serviço de emergência. Com a Clarinha não foi necessário fazer uma tomografia, mas a médica indica que mesmo sem nenhum sintoma, os pais devem observar a criança com atenção nas próximas 24 horas. Quadros de gastroenterite, que são as viroses que acometem as crianças principalmente no verão, em que elas vomitam, elas têm diarreia e elas muitas vezes têm febre também. Elas podem muito bem se manter em casa com hidratação oral. São soros, que podem ser soros caseiros, que podem ser soros industrializados e os medicamentos para vômitos. Mas se o quadro clínico persiste, né, apesar dos medicamentos, é importante que ela seja avaliada também. Criança com nariz escorrendo, com tosse, com a proximidade do inverno, as doenças respiratórias são mais frequentes. Esse é um marcador importante na gravidade, aquele cansaço para respirar, em que a costelinha entra para dentro, aquela respiração ruidosa, cansada. A criança fica com a barriguinha assim, eles têm muito a respiração, os bebês menores, os lactentes, a respiração abdominal, ele fica com a barriguinha entrando e saindo. Segundo a pediatra, neste caso, o melhor é procurar uma emergência, pois a criança pode precisar de oxigênio, de uma ajuda para respirar. Quando o quadro é mais leve, típico de uma gripe, a sugestão para ter uma noite tranquila é elevar a cabeceira da cama e fazer a higiene no nariz da criança. No caso de congestão nasal também, nós utilizamos muito aqui em casa o soro caseiro. Meio litro de água, 500 ml de água, 2 colheres de chá de sal e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Misturados, deixados à temperatura ambiente, e se pode usar uma seringa descartável e pode se injetar no nariz de 2 a 5 ml, né, impulsionando essa seringa com essa solução. Isso limpa bem e umidifica bem essa via aérea. Né? E usar o aspirador nasal também para retirar essas secreções, é aquela perinha de borracha conhecida. Nós não tomamos nenhuma medida, nenhuma atitude sem estar orientado pelo médico, mas assim, aqueles pavores, né, e de qualquer coisinha sair correndo e procurar o médico, a gente já está mais preparado. Agora, depois de um ano, já tá aprendendo algumas coisas. Não, várias coisas. Tenho mais paciência, espero, já aguardo, vejo o que é. Isso mesmo, é preciso ter calma e nada de automedicação. Diante de qualquer sintoma, o pediatra sempre deve ser consultado. O exame físico é essencial para que se diagnostique e se medique adequadamente. Jamais poderá se medicar por telefone, porque a ausculta do coração, do pulmão, é que vão mostrar exatamente qual doença essa criança tem. O ouvido, a garganta, todo o exame físico geral. O que o médico pode orientar por telefone são o alívio dos sintomas até que o paciente procure o atendimento. Ou seja, o que usar para a febre, o que usar para aliviar a obstrução no nariz, a coriza do nariz, né? Mas jamais tosse não tem como medicar. Tem que ter muita tranquilidade nessa hora. É verdade, isso é super importante.
e saúde. O oferecimento: Rede H Farma de Farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. E Rede Lar. Mais de 60 lojas para ficar pertinho da sua família.